Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Sim, posso sim. Vou falar. Fala, Diego, beleza. Fala sim. Fala, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo? Aí. Deixa eu ver aqui. Bom, galera, ó, inicialmente, bom dia para vocês. Acho que já tá. Deixa eu ver aqui. Tem bastante gente. Tá, tranquilo. Ok. Bom, galera, primeiro, ó. O Diego, né, tá perguntando, galera, sobre o chamado Quad, né? Sobre o chamado Quad. Deixa eu ver, tá de Lisa? Estiloso, Larissa, verdade. O que chama de Quad. Esse Quad, galera, é como se fosse uma aliança de prevenção do Pacífico, tá? A gente sabe, galera, que a China hoje, ela explora abertamente, tenta ganhar territórios em cima do Japão, do Mar do Norte, né? Do Mar do Japão, da Mar da China, perdão. E a China hoje é uma potência militar. O que é esse Quad? É um grupo que, na verdade, não é oficial, tá? Mas que se reúne ali periodicamente para tentar resistir ao aumento dessa soberania chinesa na região. Esse grupo ele é formado por Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. Ou seja, 4 países, aliás, que tem uma convergência geopolítica bem pró-ocidental, né? Bem pró-Estados Unidos, tá bom? E como a China hoje, ela vem brigando, acho que eu até comentei com vocês na aula passada não, algumas aulas, mas se a gente for observar aqui, ó, rapidão, o nosso mapinha, se a gente for observar aqui o nosso mapinha, aqui nós temos a China, aqui nós temos o Japão, tá? Esse monte de ilhazinha aqui, ó, é tudo ilha que teoricamente é japonesa, mas a China vem partindo para cima dessas ilhas, até porque a China hoje, ela está construindo ilhas artificiais aqui nesse mar da China, né, no mar do Japão, para aumentar a sua zona econômica exclusiva. Lembra o que é a zona econômica exclusiva? É aquela área de 200 milhas náuticas que você pode expandir a exploração de petróleo, peixe, etc. Né? Então, hoje tem uma disputa muito grande pelo mar. Então, essa reunião que aconteceu foi justamente isso, galera, para tentar conter o avanço chinês, tá bom? E são 4 países totalmente favoráveis à geopolítica ocidental, né? A geopolítica norte-americana, tá bom? Fala aí, David. Professor, posso tirar uma dúvida que eu tive ultimamente? É, Claro. e o que está acontecendo com a Bielorrússia? Tipo, sei lá, parou de aparecer tanto assim na mídia que nem aparecia, tipo, parou as manifestações ou o que aconteceu?
Então, as manifestações continuam, David, tá? O Lukashenko, que ele, para quem não lembra, né? O Lukashenko, galera, foi o cara que foi reeleito e que falava um monte de besteira, tal. Ele foi reeleito com altíssimas suspeitas, né, de ter algum tipo de conluio, etc. A grande questão, David, é que a Bielorrússia, ela também está próxima daquela região do Cáucaso, do leste europeu. E aí, a influência da Rússia é muito grande. E, de verdade, se a Rússia apoiar a Bielorrússia, o Lukashenko, que é o que de fato acontece, o Putin, né? Dificilmente vai conseguir fazer, os Estados Unidos vai fazer algum ato para tirar de lá, etc. Então, continua. As manifestações continuam, mas o Lukashenko continua também como presidente. Dificilmente ele vai sair, David. Dificilmente. Ah, Tá? tá. É porque, tipo, tinha sumido das mídias. Tipo, faz tempo que eu não vejo nada do Pararam de tipo. falar, Eu né? pensei, ah, aconteceu, né? Beleza, valeu, O... professor. Obrigadão. Imagina. Nagorno-Karabakh, galera. Não sei se vocês estão acompanhando também. O ataque dos azeres, né? Os azeres é a galera que mora no Azerbaijão. Continua, tá? E a Rússia conseguiu juntar os dois líderes da Armênia e líderes do Azerbaijão, para tentar discutir uma solução pacífica para o conflito. Lembrando que, como eu falei para vocês, os dois buscam, né? Aliás, a Rússia, ela busca muito uma solução pacífica para aquele conflito, só que a gente sabe que quem não quer isso é a Turquia. A Turquia, galera. Aliás, a Turquia hoje, ela vem se rebelando cada vez mais, inclusive com o mundo ocidental. Por exemplo, essa semana, Turquia e Canadá, tá? Erdogan e Justin Trudeau, eles se bicaram feio aí, tiveram uma indisposição muito grande. Por quê? O Canadá, ele também é um país que pertence à OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte, essa aliança militar. E o Canadá falou, o que vocês estão fazendo é um absurdo contra a Armênia. Eu não concordo. Vocês estão atacando junto com o Azerbaijão o território de Nagorno-Karabakh. Eu não concordo. Então, eu, Canadá, que sou um dos líderes da OTAN, paro com o fornecimento de arma para vocês. E aí, a Turquia falou assim, beleza, Canadá, já estudou, né? Bonitinho o que você está falando e tal. Mas um pouco hipócrita, porque assim, apoiar a guerra que vem acontecendo no Iêmen, você apoia, vendendo armas e tal. Agora, quando é para apoiar a soberania do território de Nagorno-Karabakh, que deveria pertencer ao Azerbaijão, segundo a interpretação turca do fato, claro, né? Que deveria pertencer ao Azerbaijão, aí você não apoia. Então, a Turquia, ela está sim dispondo aí com uma série de membros da OTAN, inclusive, tá? A França, o Macron já criticou também, a Merkel já criticou. Então, assim, a Turquia, ela está se tornando um pouco mais radical. Eu sempre falo, galera, a Turquia, ela tem um passado muito glorioso, né? Daquele Império Turco-Otomano, tudo tal. Então, eles querem, o Erdogan principalmente, né? Que tem um quêmen imperialista, assim, ó. Eles querem avançar para cima de toda aquela região. Azerbaijão, Turcomenistão, Quirguistão e Armênia sempre foi um empecilho. Vamos ver, né? Se pelo menos... Aliás, essa semana, uma das igrejas mais tradicionais cristãs do mundo, que ficava localizada em Nagorno-Karabakh, foi destruída, tá? Então, é que nem o Estado Islâmico fazia também, né? Além de tudo que eles causaram, eles ainda destruíam muita coisa com um aspecto cultural, histórico muito relevante, tá? Então, infelizmente, por conta de guerra imbecil, né? Coisas importantes, assim, referências importantes estão sendo destruídas. Beleza? Deixa eu ver o que mais tem de importante aí. Pra vocês darem uma acordada antes da gente começar. A gente teve a ministra Tereza Cristina falando que o boi é o bombeiro do Pantanal. Vocês viram essa declaração? Na verdade, não é nova, né? É verdade. Como eu esqueci disso, Felipe? Verdade. Poxa, a grande notícia, galera, a gente esperando tanto tempo, desde o período ali colonial, o Brasil é um país cheio de corrupção. Acabou a corrupção, galera, tá? Ainda bem, pelo amor de Deus, né? Eu acabei sim com a Lava Jato, porque acabou a corrupção no meu governo. Por favor, né, galera? Por favor, tá? Enfim, a gente agora vive num país feliz, que não tem mais corrupção, além dessa notícia, né? Porque isso aí já era muito óbvio, né? A gente percebeu, desde que ele foi eleito, não tinha mais corrupção, tá? Então, David, não que ele foi totalmente cancelado, tá? O acordo Mercosul-União Europeia teve a primeira fase de votação, mas era uma coisa muito mais deliberativa, tá? Essa proposta do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, como um todo, se juntou e votou ver se eles concordavam com o acordo ou não, tá? Não que foi votado para saber se realmente ia colocar em prática, não. Isso vai ser colocado mais para frente só. Isso foi deliberativo para saber se, da maneira que está hoje, a União Europeia aceitaria fechar o acordo, tá? Então não foi assim, aliás, não foi deliberativo, perdão, foi consultivo, tá? Para saber se a União Europeia aceitaria daquela maneira. E a União Europeia
o Parlamento Europeu, mais da metade votou não e colocou a culpa claramente no Brasil, dizendo que o Brasil não respeita o Acordo de Paris. De verdade, galera, acho que até comentei várias vezes com vocês. Nossa, professor, a União Europeia, então, ela se preocupa muito com o meio ambiente, né? Mentira, galera, tá? É que ela quer usar qualquer migué para ganhar mais vantagens comerciais para ela. A própria proposta original, ela já prevê que os produtos brasileiros, da Argentina, Uruguai, produtos agrícolas, vão sim sofrer poucas, mas vão sofrer sobretaxas para entrar no mercado da União Europeia. Não é um acordo totalmente de livre comércio. A União Europeia quer proteger os seus agricultores locais. O que a União Europeia está querendo fazer agora é usar da questão ambiental, que é real, tá? O Brasil sim desmata, o Brasil sim queima, é real isso. Está avançando o desmatamento, não estou passando pano, é real isso, tá? Mas está querendo usar isso não porque se preocupa efetivamente com as questões ambientais, mas para conseguir colocar mais protecionismos e ganhar mais vantagem. Porque sabe, galera, que o Mercosul é um bloco econômico hoje, né, bastante pobre e tal. Então, quer fazer frente, quer colocar condições melhores para eles e utiliza a pauta ambiental como desculpa, tá bom? Então, não é que foi cancelado, mas ele vai ser... Precisa mudar. Se não mudar, não vai ser aprovado. O Brasil precisa mostrar que quer mudar as questões, quer respeitar um pouco mais o Acordo de Paris, etc. Nós tivemos também, galera, o Mourão falando que o Ustra era um homem decente, né? Um homem que respeitava muito os seus subordinados, respeitava os direitos humanos. Às vezes eu acho, galera, que a gente não... Dá decepção, né? Ouvir esse tipo de coisa, tá? Pra quem não sabe, galera, o Ustra, ele foi o líder, né, do DOI-CODE durante muito tempo aí, local de prática de tortura. Inclusive, galera, o exército deveria, até pela honra que eles têm, condenar mais as atitudes que o cara fez, né? Enfim, falar que o cara respeitava os direitos humanos é, no mínimo, sei lá, imoral, né? E que eu falei para vocês a Tereza Cristina falando que o boi é o bombeiro do Pantanal, tá? Para quem não entender essa colocação, o que ela fala, galera, é que essas frases soltas assim parecem meio engraçadas, né? Mas o que ela fala tem um fundo lógico, mas não é verdade, tá? Por quê? Quando ela disse que o boi é o bombeiro do Pantanal, e não foi ela a primeira a dizer não, tá? O Ricardo Salles já tinha dito, e o Bolsonaro também nas suas lives também já tinha dito, tá bom? É que, como a gente está, segundo ela, tá? Segundo a interpretação dela, como as leis ambientais elas são muito rígidas, tá tendo uma redução da pastagem, tá tendo uma redução do gado no Pantanal. Com essa redução do gado, sobra mais matéria orgânica no solo, essa matéria orgânica vira folha seca, e essa folha seca alastra o fogo de maneira mais fácil. Ou seja, se a gente tivesse mais pecuária, não teria tanta folha seca, consequentemente não teria essas queimadas de enormes proporções. Então, na cabeça dela, só na dela, tá? A justificativa para essas queimadas tão grandes é a redução da pastagem. Primeira coisa, galera, é falso isso, tá? O último dado que a gente tem de pastagem, né, de número de bois, pecuária, é de 2018. Vem aumentando, tá? Nos últimos 20 anos, vem aumentando consecutivamente o número, a porcentagem ali de pastagem, de pecuária. Outro ponto importante, galera, que a gente tem também, é que se fosse seguir essa lógica, teoricamente, quanto mais gado você vai colocando, menos incêndio vai tendo. Se o boi é o bombeiro, né? Deixa eu ver aqui. Gi, acho que eu entendi então a lógica dela, né? Perfeito, Gi. A gente que não tem essa capacidade de percepção, verdade. Verdade, né? Vai colocar fogo no boi? Se tivesse tudo ocupado com o boi, não teria queimado, é verdade. Tá fazendo queimada pra quê? Vai colocar... Verdade, faz sentido, Gi. Então, e não teve essa redução, né, do número de queimadas. Na verdade, aumentou o número de queimadas, inclusive com o aumento da presença de gado. Outra coisa, galera, não foi uma coisa que pegou fogo assim, nossa, foi de maneira espontânea. Foram incêndios criminosos. Isso já foi provado já pela Polícia Federal, tá? Verdade. Já foi comprovado, galera, pela Polícia Federal que foi incêndio criminoso. Não dá para culpar só as questões políticas. A gente sabe, galera, que também o Pantanal está na pior seca dos últimos 60 anos. O Rio Paraguai, que geralmente tem 4,5 até chegar no Talveg, né, que é o ponto mais baixo do rio, está com 1,5 de profundidade. Então, assim, a estiagem, a seca, é um fator relevante, tá? Não dá para fingir que não. É sim um fator relevante. Só que, galera, querer colocar o boi como bombeiro, ou seja,
a gente deveria era ter mais pasto. Na verdade, galera, as queimadas são para limpar o solo, para fazer mais pasto, para fazer mais soja. Então, a culpa é do agronegócio. São dos incêndios criminosos. Não culpa que falta boi, e sim que, sei lá, sobra boi, né? Está aumentando o número de pastagens justamente por conta desses incêndios criminosos. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, galera, sobre acontecimentos aí? Não? Então tá. Vamos falar um pouquinho de Japão? Galera, eu quero meter bronca, hein? A gente acaba isso aqui hoje, tá? Provavelmente já começa Índia. Quando a gente fala do Japão, eu estava falando com vocês na aula passada, eu mostrei para vocês que a vegetação japonesa ela é altamente preservada. Vocês lembram disso? Só por que ela é altamente preservada? Por duas questões. Primeiro, a questão cultural, tá? Os japoneses eles têm uma relação muito forte ali com a natureza e desmatam um pouco. Penso eu, tá? Isso é opinião minha. Que independente de questão cultural, se economicamente valesse a pena, mesmo sendo japoneses, vamos desmatar esse negócio. Economicamente não vale a pena desmatar o Japão. Por quê, galera? Lembra disso? Porque o Japão ele tem um relevo completamente irregular e se você está desmatando essas florestas, você está desmatando a área que vai segurar aquele solo. O risco de ter um deslizamento de terras, etc. Se tiver um deslizamento, se tiver uma chuva muito forte, que tem, porque lá é uma região que atuam os ventos de monções também, né? De novo, olha as monções aí, todo o Sudeste Asiático, a chance é muito grande. Então, eles não desmatam a vegetação justamente pensando na segurança das pessoas que ocupam as áreas litorâneas. Lembrando que o Japão, galera, ele é 79% composto por dobramentos modernos e 21% composto por planícies. O Japão é um país, galera, altamente povoado. Mais de 350 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês têm noção do que é isso? O Brasil, por exemplo, tem 23. Tá? O Brasil tem 23 habitantes por quilômetro quadrado. 23, 24, né? Entre os dois. O Japão tem mais de 350. Meu Deus, professor. Exatamente, tá? É muita coisa isso, cara. Muita coisa, tá bom? Aliás, o Japão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Esse alto povoamento que eles têm, eles estão adotando soluções, assim, extremamente modernas e conflituosas mesmo. Eu sempre falo, eu tenho uma amiga, né, que foi pro Japão, sem sempre falar nada, galera, japonês, assim, ela se divertiu muito, ela gostou muito lá. Uma amiga que foi pro Japão e ela dormiu naqueles chamados hotéis gaveta. Você já virou o hotel gaveta, como que é? Eu me sentiria completamente enclausurado naquele negócio, tá? Hotel gaveta, ele é como se fosse uma espécie de eu acho, tá? Que parece um necrotério o negócio. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem o que é o hotel gaveta, ó. Espera só um pouquinho. Calma aí. Compartilhar a tela. Isso aqui, galera, é a imagem de um hotel gaveta, tá vendo? Ó? Isso aqui é típico do Japão, tá? Por quê? Porque como falta espaço, eles não ficam em hotéis. Lógico que tem hotéis, né, maiorzinhos e tal. Mas isso aqui é muito comum no Japão. O cara vai lá, é um espaço que ele fica, um cubículo que ele fica, que tem uma TVzinha, Wi-Fizinho e tal, para você ir lá dormir e tal, beleza, acordar. São os mais baratinhos, né? Os mais populares. E que é cheio disso, tá? Verdade, né, Gê? Aquele meme lá. Liberdade ou solidão? Então, o Japão tem muito problema, né, com espaço, assim. Vocês ficariam, galera, no Hotel Gaveta? Eu acho que eu me sentiria muito mal, sério. Eu fico um pouco aflito quando eu fico preso, assim. Então, não sei se eu conseguiria me dar bem lá, não. Mas, enfim. Se a gente for pegar, galera, o clima e o relevo. Aliás, o clima e a vegetação do Japão, um fator super importante que a gente tem é o fator latitude, né? Então, aqui, ó, as áreas de maior latitude e as áreas de menor latitude. Lembrando, galera, que... Deixa eu colocar aqui, né? Menor latitude, maior latitude. Nessas áreas mais altas, a gente vai ter a presença de um clima temperado, frio, aqui na ilha de Hokkaido, tá? No extremo norte aqui do Japão.
No centro, que é a grande maioria, a ilha de Honshu, né? Que é a ilha mais ocupada e tal. É um clima temperado oceânico. E aqui nós temos um clima subtropical. Beleza? Outro ponto importante, galera. Tem duas correntes marítimas que vocês têm que conhecer, tá? Pegando de aspecto natural, penso que é a parte mais relevante, porque geralmente cai de Japão para vocês. Duas correntes marítimas. Uma corrente marítima que vem aqui do norte e outra corrente marítima que vem aqui do sul. E elas têm um nome relativamente parecido, mas um pouco diferente. Mas é parecido, tá? Aqui é o Kuroshivo e aqui o Oya Shivo. Não dá dando para ler, né? Oya Shivo e o Kuroshivo. E daí, professor? E daí que quando essas águas se encontram, essas correntes marítimas se encontram, isso aqui, galera, cria um ambiente favorável para a pesca. Tá? A gente sabe que o Japão tem uma tradição muito forte, né, com a pesca. Tudo bem? Eu, particularmente, galera, amo comida japonesa, tá? Mas eu sei também, não sei se alguém tem alguma tradição de comer comida japonesa mesmo. Eu gosto da comida japonesa abrasileirada, né? Não sei se a comida japonesa mesmo, eu gostaria tanto. Mas a culinária japonesa tem muito peixe, claro, tá? Inclusive pela presença desse encontro da Oyashivo com a Kuroshivo, tá? Professor, como que eu vou decorar esses nomes? Oyashivo, Kuroshivo. Eu vou usar um jeito, galera, que eu decorei, não é assim, tô mais... Enfim, tá? Mas como que é? Eu penso assim, ó. Quando a gente pensa... É péssimo também, é péssimo, tá? Quando eu penso em Oya, Oya me lembra olho. E o olho, ele vem de cima. Quando eu penso Kuro, o Kuro lembra, né? E o Kuro vem de baixo, entendeu? Então a Oya, o olho, tá em cima e o Kuro, tá embaixo, beleza? Então, ó, Oya Shivo e o Kuroshivo. Se vem de baixo, vem de uma região mais... Professor, péssimo. O Kuro, galera, ele é... Como ele vem de uma latitude menor, viu? Não vai esquecer mais, ó. Então, o André até saiu, ó. Até saiu, o André. O Oya, o Kuro, como ele vem de baixo, né? Ele vem de uma região mais quente. É uma corrente... Opa. Deselegância, né, David? Calma aí. Pronto. O Oya, como ele vem de baixo, galera. É uma corrente marítima quente. E o Oyashivo, como vem de cima, é uma corrente marítima fria. O encontro dessas correntes marítimas, galera, de diferentes temperaturas, é o que faz a presença aí desse... o Kuro é a região mais quente. Tá vendo? Agora não fui eu, foi a Bia, ó. Culpa é ela, tá bom? Professor, 7 horas da manhã do sábado, por favor, né? Nesse clima temperado frio, a gente vai ter a presença de uma floresta, galera, de taiga, a presença de coníferas, uma floresta de taiga. Nesse clima temperado oceânico, a gente vai ter a floresta temperada, igualzinha, galera, o esquema da Europa, tá? A floresta temperada é aquela floresta caduca ou caducifólia. Vocês se lembram, galera, o que seria essa floresta caduca ou caducifólia? Essa floresta, galera, caduca ou caducifólia, são aquelas espécies que perdem as folhas no período da seca, tá? Então, as florestas japonesas, em geral, né, a maior parte em Honshu, que é a ilha principal, ali existe as folhinhas tal, no período do verão, que é o período mais úmido, e no período da estiagem, que é o período de outono e inverno, geralmente essas folhas caem, tá? E no subtropical,
a gente vai ter a floresta tropical. Aqui, mais parecido, galera, com a Mata Atlântica, vai mais parecido com a Mata Atlântica brasileira, tá? Mais ou menos essa ideia. Então, se eu tivesse que fazer uma comparação, aqui na região sul do Japão, como se fosse uma espécie de Mata Atlântica, aqui bem parecido com a vegetação típica da Europa ou do centro dos Estados Unidos, aquela floresta, galera, que no período de outono as folhas caem, fica laranjinha, sabe? Aquele esquema. E as coníferas no extremo norte aqui do Japão. Certo? Outro fator climático, galera, que é importante vocês saberem, e aí é o mais importante não só para o Japão, mas para toda a região do Sudeste Asiático, é que o Japão sofre a atuação do vento de monções. Atuação do vento de monções. Ok? Vocês querem que eu explique de novo o que é o vento de monções? Cara, se quiser, não tem problema, eu explico, tá? É que eu já eu vou falar das monções quando eu falar de Índia, eu falei das monções quando eu falei de China, e agora falando do Japão, né? As monções atuam em todo o Sudeste Asiático. Alguém não lembra como atuam as monções? Se não lembrar, galera, pode falar, não tem nenhum problema. Pode falar, David. Professor, você pode falar um pouco do clima temperado, tipo as características? Eu não lembro muito bem. Beleza. O clima temperado, David, ele é um clima que tem as 4 estações bem definidas. Essa é a característica básica dele, tá? O clima temperado, ele tem o verão, que ele é mais quente e chuvoso, em geral, tá? No outono, é um período ali intermediário em que geralmente as folhas caem, né? Essa é a comparação que a gente faz. O inverno, ele é um pouco mais frio, aliás, ele é bem frio e mais seco. E a primavera é o período que está florescendo ali, né? Então, assim, do período de chuva e não chuva. O verão, ele é mais chuvoso do que o inverno. E ele tem... É o típico... A imagem, galera, que a gente tem, eu costumo comparar, né? Com os desenhos, séries que vocês veem. Por quê? Esses desenhos, séries, geralmente eles são norte-americanos. Eu confesso que quando eu era pequeno até ficava um pouco incomodado. Falei assim, pô, mas como assim? Tipo, sei lá, no outono tá a folha caindo, aqui é outono não tá caindo nada. Primavera tá florescendo, não tá florescendo nada. Por quê? Porque esse ideário que a gente tem é de um clima temperado, que tem as 4 estações bem definidas. O mais parecido que a gente tem aqui, David, com o clima temperado, é o subtropical. O subtropical que é o do sul do país, né? Ele é um tipo de clima temperado. Então, no sul do país, por exemplo, é frio no verão? Imagina, é muito quente. É quente no verão. Só que o único lugar que efetivamente faz frio no período de inverno no Brasil é no sul. Por quê? Porque clima tropical como o nosso não é frio no inverno. Ah, professor, mas eu sinto tanto frio no pé. Isso é outra coisa, tá? Mas não é tipicamente frio. Ele é um clima mais ameno. O clima temperado não. O clima temperado é frio no inverno e calor no verão. Fala aí, Letícia. Não, bom dia, professor. Eu só ia Bom pedir dia. para o senhor falar sobre os ventos de monções. Beleza, posso falar sim. Então, ó. Galera, tira um print aqui. Vou apagar, tá? Para explicar, eu vou pegar aqui a Ásia como um todo. Ásia como um todo. Beleza? Aqui nós temos, ó, o oceano. Oceano Índico. Esquemático, hein, galera? Esquemático. Oceano Índico. Lembrando que a gente tem a presença de uma série de dobramentos modernos aqui no Sudeste Asiático, que é justamente a presença da cordilheira do Himalaia, tá? Letícia, no meu desenho aqui, ó, tipo, imagina que o Japão tá mais ou menos por aqui, assim, tá? Mais ou menos. O que acontece, ó? No período de verão, pelo calor específico do material, o continente, ele tem temperaturas maiores, porque pensa assim, Letícia, ó,
se você compara água com solo, água com rocha, né, continente. O continente, pelo calor específico, ele ganha calor mais rápido, mas ele também perde calor mais rápido. Então ele esquenta e esfria de maneira muito mais rápida. É só você comparar com a praia, por exemplo. Na praia, de manhãzinha, né, sei lá, umas 10 horas da manhã. De dia, a areia está muito quente e o oceano não está tão quente assim, porque a areia já esquentou pelo calor específico. Oh, parabéns, hein? Parabéns, Tomás. Parabéns, Tomás. Parabéns, Tomás. Felicidades, tudo de bom, tá bom? Parabéns. Então, ó, o continente, ele tá muito quente, porque ele esquenta mais rápido, e durante a noite, se for pensar o contrário, o oceano, ele tá mais quentinho, porque ele ainda não esfriou, enquanto a areia, ela tá mais fria, porque ela já esfriou. Isso chama calor específico, a velocidade que o material ganha ou perde calor. Então, imagina o seguinte, ó, no verão, o sol tá batendo aqui em cima do continente asiático. O continente, ele esquenta muito rápido. Então, vai fazer com que a temperatura no continente seja muito alta, enquanto a temperatura no oceano seja extremamente baixa, comparado proporcionalmente. Isso vai levar, Letícia, à formação de centros de pressão diferente. Como o oceano está mais frio, o oceano vai se tornar um centro de alta pressão atmosférica, enquanto o continente quente se torna um centro de baixa pressão atmosférica. Ou seja, qual que é a tendência de acontecer no período de verão? O vento, ele vai sair do oceano e zéu. Sai do oceano e zéu. Vem aqui, ó. Nesse sentido, atuando no Sudeste Asiático. É um vento que nasce em cima do oceano, carregado de umidade, e bombardeia a umidade para o continente. Chega aqui, ele encontra com essa barreira do Himalaia, cara, isso vai formar um dos climas mais chuvosos do mundo, tá? No período de verão. Eu já falei isso, se não me engano, na aula passada, na aula retrasada, não sei. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala um clima chuvoso, clima equatorial. O clima equatorial, beleza, é chuvoso. Chove lá, no máximo, 600 milímetros por mês. Aqui, chega a chover 3.000 milímetros por mês. 3.000 milímetros. Ou seja, é 5 vezes, isso aí, né? 5 vezes mais chuvoso que o clima mais chuvoso que a gente tem no Brasil. Tá? Essa é a ideia, Letícia, de tanta chuva que tem nessa região, tá? Esse vento que está soprando do oceano em direção ao continente no verão, a gente vai chamar de monções. São as monções. Nesse caso, são as monções de verão. Então, as monções de verão, elas são quentes e extremamente úmidas. Só toma cuidado, Letícia, por quê? A gente não pode esquecer que o verão do hemisfério norte é diferente do verão do hemisfério sul. O verão do hemisfério norte é no meio do ano. Então, se você procurar notícias hoje, é que assim, já passou do verão, né? Aí já tá, eles estão no outono e a gente está na nossa primavera. Mas se for pegar do mês passado, que ainda era verão lá, você vai ver notícias. Enchente na Índia, enchente na China, enchente no Japão. Por quê? Porque sempre tem. Tá? As monções, elas sempre atuam de maneira muito forte, carregando um monte de umidade para o continente. Aí bate aqui a chuvinha, pá, beleza, tal da chuva orográfica. Já no período de inverno, o processo se inverte. No período de inverno, agora o continente, ele está mais frio, uma temperatura mais baixa, formando um centro de alta pressão atmosférica, enquanto o oceano está mais quente, formando um centro de baixa pressão atmosférica. O vento sempre sopra da alta para baixa. Então, durante o período de inverno, o vento vai vir nessa direção. Essas aqui são as famosíssimas monções de inverno. Essa aqui, ó, geralmente nem aparece em vestibular. Professor, por quê? Ela nasce no continente. Então, qual que é a característica dela? É ser seca, tá? Ela não vai ter tanta importância assim, não vai ter acontecimentos tão marcantes por conta das... Não que ela não exista, mas ela não traz consequências climáticas. O que geralmente aparece no vestibular é falar que o Sudeste Asiático é extremamente chuvoso no período de verão para eles, que é o período de meio do ano, justamente pela situação das monções. Obrigada, Beleza? Imagina. Fala aí, David. Professor, duas dúvidas. Tipo, ter cadeias montanhosas para, tipo, ter monções? Porque, tipo, todos os exemplos que foram dados têm uma cadeia montanhosa, um relevo alto, sabe? Entendi.
Então, David, ó, na verdade, para formar as monções não precisa ter cadeia montanhosa. E, aliás, seria chuvoso mesmo sem cadeia montanhosa. É que para potencializar chuvas, ainda vem esse monte de... Deixa eu ver aqui também. Posso sim, então, posso sim. Para potencializar, galera, ainda mais essa questão, o que acontece? Vem aqui o vento de monções carregando de umidade. Se não tivesse a barreira do relevo, ia chover aqui. Eu vou especular tal valor, sei lá, uns 600, 700 milímetros de chuva, tá? Se não tivesse cadeia montanhosa. Agora vem, barra na cadeia montanhosa, aí forma a chuva orográfica, aí chove ainda mais. Aí vai ser o processo responsável por chover ainda mais, tá bom? Então, para ter monções não precisa, só que já que tem a cadeia montanhosa, além de tudo, essas monções causam chuva orográfica. E tinha mais uma também, né, David? Sim, sim. Nessas monções de inverno, por ter convergência de ventos no mar, é mais propenso à formação de... É que eu não sei se é ciclone, tufão, eu esqueço, tipo, na Ásia acho que é tufão, né? Não sei. Tufão, perfeito. Isso aí, David, é tufão. Uhum. Na verdade, não. Por quê? Porque para ter tufão, você precisa ter... O principal motivo é um aquecimento anormal das águas. E esse aquecimento anormal das águas só vai acontecer no período de verão. Então, o tufão que acontece Pode ser um ciclone, tá, David? Lembrando que o fenômeno, todos esses fenômenos que a gente estuda, tornado, furacão, etc., tudo é ciclone. Porque, na prática, o que é um ciclone? Um ciclone é um vento em ascensão em sentido cíclico. Isso é ciclone. Então, tornado é um ciclone, furacão é um ciclone, tufão é um ciclone. Inclusive, né, acho que quando eu falei isso para vocês, ó, vou fazer um ciclone aqui. Seu pai, é perigoso? Não é perigoso, tá? Isso aqui, galera, é um ciclone. É um vento em ascensão em sentido cíclico. É um ciclone. Só que é um ciclone, obviamente, né, de baixíssima intensidade, tá bom? Mas... E geralmente esses ciclones, geralmente não sempre, esses ciclones, eles se formam em regiões de baixa pressão atmosférica. E para ter baixa pressão, 99% das vezes, são regiões mais quentes, tá bom? Tanto que, ó, sempre comento isso com vocês. Na prova pode aparecer uma zona de baixa pressão ou uma zona ciclonal. Dá na mesma, tá? O vestibular ele pode utilizar como sinônimo. Olha, essa zona ciclonal, esse anticiclone é o quê? É uma zona de alta pressão. Aqui. Se ela souber do perigo, Bia, imaginou? Se ela souber desse perigo. Então, não. Se for, não tem a ver com isso, tá bom? Irresponsável. Não tem a ver com isso. Respondendo, galera, a pergunta do Tomás sobre o encontro, né, das correntes marítimas. Deixa eu ver aqui. A corrente fria, o principal responsável por favorecer a pesca, digamos assim, é a corrente fria, tá? Quando eu falo aqui que o encontro das correntes marítimas favorece a pesca, na verdade, eu estou querendo dizer que a corrente fria atuando ali e sendo brecada naquela região pela corrente marítima quente é que favorece a pesca. Por quê? Porque a corrente marítima fria, isso tem mais a ver com química e física, tá? Eu confesso que eu não sei explicar assim propriamente com muitos detalhes. Vou falar aqui da parte geográfica da coisa. Quando você tem uma água fria, a solubilidade dos materiais, ela faz com que a gente tenha uma presença de oxigênio maior em águas frias. Exatamente o porquê, galera, eu confesso que eu não sei explicar tá direitinho, mas tem uma coisa a ver com química. Se alguém aí souber com mais detalhes, por favor, fique à vontade para falar, tá bom? Mas, enfim, a solubilidade faz com que seja uma água fria tenha mais oxigênio, tenha a presença de mais oxigênio. Essa presença de mais oxigênio favorece a concentração de matéria orgânica, né, de fitoplânctons, micro-organismos. E esses micro-organismos favorecem a presença de peixe, o que favorece a pesca. Então, não é necessariamente o encontro das correntes marítimas, tá? E sim que a corrente marítima fria é brecada pela corrente marítima quente justamente no litoral do Japão, o que favorece a presença da pesca. Beleza, Tomás? Tá bom? Se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que a solubilidade, ela é menor em água. Eu não sei, tá? Eu não vou arriscar porque eu estaria falando besteira. Alvânio sabe, galera. Eu pergunto para o Alvânio. Tá falando assim, ó, o Ricardo mandou perguntar
se em água fria ou água quente, a solubilidade dos gases é maior ou menor, e aí vocês vão entender melhor a relação. Aliás, eu vou falar com ele, galera, porque talvez vocês esqueçam, não sei, enfim. Eu falo para ele, é a próxima aula? Então vocês não vão esquecer, hein, galera, tá? Pode perguntar. Fala, ó, o Ricardo mandou perguntar, tal, se a solubilidade é maior ou menor. Ele vai me chamar de tonto, né? Me chamar de burro. Como você não sabe isso? Pá, beleza. Mas, enfim, tá? A gente aguenta. Beleza? É que nem, galera, é que não é a minha parte da matéria, né? Mas quando a gente fala sobre pedologia é o estudo do solo, tem um probleminha chamado de laterização. Talvez você já tenha ouvido falar, né? A laterização. A laterização, ela causa, além de outros problemas, da impermeabilização do solo e tal, a acidificação dos solos também. Então, para você corrigir, tem um processo conhecido como calagem. Você joga cal virgem, que é o material básico, ele neutraliza o pH do solo. E essa laterização acontece quando você tem a oxidação do alumínio e do ferro presentes no solo. Agora, como exatamente a oxidação do alumínio e do ferro aumenta o pH do solo, eu sempre falo para vocês perguntarem para o Vânio, tá bom? Que o Vânio vai explicar direitinho isso para vocês. Olha eu comprometendo a aula do cara, né? Mas enfim, galera, isso... né? Deixa ele. Deixa o Vânio. O Vânio já deu aula de geografia dele, já? Eu não sei se ele... Depois pede, se ele tiver tempo, fala para ele dar aula de geografia. Porque ele fala que geografia não precisa, entendeu? Que geografia é só enrolação. Geografia... é só entender quais são as zonas climáticas. Na verdade, tudo é culpa dos Estados Unidos e do petróleo, entendeu? Então, resumido de geografia é isso. Pede para ele, fala assim, o Ricardo falou que você tem que dar aula de geografia para eles. 5 minutinhos ele dá aula de geografia dele. Cara, para a geografia, critica Estados Unidos, capitalismo e petróleo, pronto, né? Pode falar. Exatamente, né? Ele também dá aula de rocha. Fala assim, ó, se apertou, esfarelou, é sedimentar. Não esfarelou, magmática. Pronto, acabou, tá? É bem simples. Então, o que o Palmeiro tá querendo falar, né? Química é só regra de 3, lá, ficar decorando aqueles negócios match, et, prop, boot, coisa de tonto, né? Enfim. Vamos continuar aqui, ó. Aspectos humanos e econômicos. Cara, o Japão é um país extremamente populoso. Um país populoso, próximo ali de 120 milhões de habitantes, tá? Verdade, populoso e povoado. Mas eu diria para vocês que o que mais se destaca é essa questão do povoado. Até porque nós temos, galera, no Japão, que nem eu falei para vocês, mais de 350 habitantes por quilômetro quadrado. Para a gente considerar uma região povoada, lembrando, né, que a diferença populoso é alta população total e povoado é alta população relativa, ou seja, habitantes por quilômetro quadrado. A gente considera que acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado já é uma região povoada. O Japão tem 350. E lembrando, galera, que esses 350 no Japão como um todo. Só que outra característica do Japão é uma distribuição irregular no território. Só assim, né? Majoritariamente ocupa a região das planícies, que são cerca de 21% do território japonês. Ou seja, 350 habitantes por quilômetro quadrado é tudo. É tudo. E eu estou falando para vocês que só um quinto praticamente é ocupado, que são as áreas de planícies. Então, ocupação extremamente densa. A gente sabe, galera, que os problemas que existem, por exemplo, eu sempre falo, não, seu Japão, país desenvolvido e tal. Vocês já viram imagens, por exemplo, do metrô no Japão? Existe um funcionário, tá? Um funcionário no metrô japonês que ele tem uma espécie de rodo, assim, ó. Um rodo, né? Tipo, uma barrinha aqui de madeira, com outra barrinha assim, ó.
que ele vai empurrando as pessoas com o rodo para elas entrarem nos vagões. Isso existe no Japão, baita país desenvolvido, tá? Por quê, galera? Porque não tem muito o que fazer, tá? E o Japão ainda tem outro problema. Qual? Professor, mas é fácil. Para você conseguir solucionar essa questão da alta densidade demográfica, é só você construir prédios, né? Porque daí você vai colocando uma pessoa em cima da outra, vai solucionando esse problema. Não pode fazer isso no Japão. Você não pode construir prédios muito altos. Por quê? Porque é uma região que tem muitos abalos sísmicos. Então, olha a problemática que eles têm, né? Muita gente para ocupar, só ocupa 20% do território praticamente, e não pode construir prédios muito grandes, porque esses prédios muito grandes ficam mais suscetíveis a desmoronar. Tá certo, galera, que o Japão, com toda a sua tecnologia, todos os prédios lá têm amortecedores, tá? E aqueles amortecedores, eles amenizam o problema dos abalos sísmicos. Só que mesmo assim, você não pode ter um prédio de 20 andares no Japão, por exemplo, tá? Porque ele fica muito suscetível a essas quedas. Por isso que a grande solução adotada pelos japoneses estão sendo as pequenas moradias, tá? Os chamados estúdios, né? Isso está virando moda, galera, não só no Japão, mas até no Brasil. Vocês veem assim, até aqui em São Paulo, por exemplo, as grandes metrópoles de maneira geral, você tem pessoas que moram em casas, apartamentos que têm 20 metros quadrados, tá? Eu já vi de verdade, tá? Tinha 14 metros quadrados. E tinha sala, quarto, cozinha e 14 metros quadrados. É que era tudo meio junto, né? São aquelas casas inteligentes, tipo, a mesa, ela vira cama também, quando você quer. Aí, tipo, uma casa lá, mais ou menos, né? Enfim. E isso acontece muito no Japão, essa alta densidade demográfica, tá bom? Só que o Japão, ele já está hoje na quarta fase da chamada transição demográfica. Essa quarta fase é a fase que a gente pode colocar do envelhecimento populacional. Principalmente com cada vez menos jovens e o número cada vez maior de idosos. Lembra, né? A quarta fase, galera, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Aquele gráfico da transição demográfica que vocês viram na primeira aula do Júlio, tá? Quanto mais desenvolvido é o país, em geral, mais próximo da quarta fase ele vai estar. Mais próximo, né, do mais desenvolvido aí, ele vai estar. Onde a gente tem pouquíssimos filhos, justamente pelo alto custo de criação, etc. E uma proporção de idosos cada vez maior, graças ao aumento da expectativa de vida. A gente não pode esquecer, galera, que o Japão é o país que tem a maior expectativa de vida do mundo. A expectativa de vida do Japão é de 86 anos. 86 anos de expectativa de vida. Lembrando que os homens, eles sempre vivem, em média, né, a menos do que as mulheres. As mulheres no Japão têm uma expectativa de vida de 89, enquanto os homens têm uma expectativa de vida de 83. Mesmo assim, imagina, ó, na média, mulheres japonesas vivem 89 anos. É muita coisa isso, tá? Então, a expectativa de vida é muito elevada. É o país com a maior expectativa de vida do mundo. Beleza? Tá bom? Então, ó, envelhecimento populacional. Isso está gerando uma queda da PEA, da população economicamente ativa. A solução adotada pelos japoneses, são duas. Primeiro, automação, para você substituir a mão de obra, então você não precisa mais tantos trabalhadores, e imigrantes. Lembrando, galera, que os principais grupos de imigrantes que a gente tem aqui, coreanos, chineses e brasileiros. Tá? Coreanos, chineses e brasileiros. Os chamados aqui, ó, decassegues.
decassegues. Deixa eu ver aqui que tem... Ô, David, acho que só você tem descendência japonesa aqui, né? Na sala, se eu não me engano. Eu não sei se mais pessoas possuem, mas aparentemente sim. É. Você sabe falar japonês um pouquinho? Bom, eu tô fazendo Duolingo de japonês, já tô 100 dias Ô, seguidos, mas tipo, eu sou... Não, não, não me bota em pressão, professor. vamos testar o David aqui agora. Tô Não, brincando. não, 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 não. Esquece. Mas decassegue, você sabe o que significa? Não, na real, eu nunca ouvi essa expressão. Tá. Decassegue, galera, é uma... Tá vendo, David? Todo mundo tá torcendo por você, ó. Tá? DKC, galera, significa imigrante, tá? Então, parabéns. DKC, galera, significa imigrante, né? Então, são os imigrantes que vieram. Já vou falar um pouquinho como que eles vieram aqui, tá? O conceito ali, quando que eles vieram para cá. Aliás, o David, também, eu quando passava assim, né, próximo... Eu trabalhei muito próximo da Liberdade e tal. Às vezes eu tava passeando assim, e aí eu via muitas moças, assim, quando eu passava, falava Kirei, Kirei. Sabe o que quer dizer Kirei? Queria algo bonito, se eu não me engano. Ah, entendi porque elas Algo falavam assim. Kirei, então. Entendi. Não, não é por causa de você, provavelmente. Brincadeira. Entendi, né? Porque elas falavam Kirei, assim, quando eu passava. Você tinha que ver, galera. Quando eu passava assim, só Kirei, Kirei. Agora... Brincadeira, tá, galera? Isso não existe, não. Mas, ó, vamos entender essa imigração japonesa, né? Principalmente. Esses decassegues... Deixa eu dar uma licença aqui. Esses decassegues, eles vieram para trabalhar principalmente nas indústrias, tá? O Japão, ele tem uma política de imigração que favorece bastante a entrada de imigrantes até a terceira geração. Até a terceira geração. Então, se, por exemplo, David, a história da sua família. Sua família parte de pai, parte de mãe. Os dois são japoneses? Não, só a parte de pai. E quem... Você sabe a história da sua família, assim, mais ou menos? Da parte do meu pai eu sei mais, da minha mãe bem pouco. Tá. Da parte do seu pai, quem que veio para o Brasil? Foi seu avô, sua avó ou antes? Olha, meu avô veio em 1956, tipo, tem até um registro num site que é, tipo, de um navio e tal, que é o Brasil Maru, sabe? Tipo, dá Sei. até pra achar na internet, eu até achei o nome do meu avô lá. Agora, minha avó, eu acho que ela era da época do Vargas, sabe? Então, tipo, é que minha avó é bem idosa, sabe? Ela tem uns 89 anos e, tipo, é difícil comunicar com ela porque ela não estudou muito, então, tipo, eu não sei muito bem Entendi. das origens, mas eu sei que, tipo, ela é brasileira mesmo. Meu avô não, meu avô já era japonês. Entendi. Entendi. É... Muito... Então, ó, quem vem, então, foram... Tá. Você, então, David, ó, tá, pelo menos pelo seu avô, tá na terceira geração, né? Porque veio seu avô, seu pai e você é a terceira geração. Eu Você, sou David, Sansei. você ainda tem muitas facilidades para conseguir, inclusive, trabalhar no Japão, caso você queira, tá? Eu, por exemplo, brasileiro, né, que não sou descendente japonês, eu teria muito mais dificuldades. Seu filho, David, se você vier a ter um filho também, por exemplo, que vai ser a quarta geração, né, também vai ter muito mais dificuldades. Agora, até a terceira geração, o Japão lhe dá muitas facilidades para você ir trabalhar, porque eles precisam de mão de obra. Eu não sei se alguém da sua família, etc., já foi trabalhar. Tem muita gente, né, que vai trabalhar. Já foi, David? Quem foi? Meu pai, eu, tipo, morei por lá 5 anos e, tipo, meu pai, ele trabalhava em algumas indústrias. E seu pai brasileiro, né? Ele falava japonês direitinho ou não? Não, meu pai é Nisei, só que ele não fala japonês. Vocês sofreram preconceito lá, David? Seu pai sofria preconceito? Olha, professor, eu era bem pequeno, tipo, eu nasci aqui e meus pais já foram direto pra lá. E, tipo, meu pai fala que não e tal, só que tem sim, sabe? Mesmo eu sendo pequeno, tipo, dava pra perceber, sabe? Mas, tipo, eu não sei, é porque eu era muito pequeno também, eu não tenho muita propriedade, mas, tipo, eu acho que sim, por mais que meu pai fale que não. Entendi. Então, porque a gente, no Japão, galera, é bem típico, assim,
de relatos assim, de bastante preconceito. Porque eles percebem quando, por mais... coisa idiota, né? Japonês tudo igual, tal. Imagina, galera, né? Pelo amor de Deus. Então eles conseguem perceber quando é um japonês que não é do Japão. Ainda mais se tem a dificuldade com a fala, né? Se não fala. E assim, de ignorar mesmo, preconceito, tipo, você é estrangeiro, tá roubando nossos empregos, barateando a nossa mão de obra. O Japão é um país conhecido, né? Eu nunca não tive essa experiência, claro, mas conhecido por ter bastante preconceito. Assim, vários alunos já me relataram também, muito forte, tá? De, tipo, mais ou menos a mesma relação que se tem aqui com negros, tal, tipo, sabe, tipo, se entra, não, tem que seguir ele na loja porque o cara vai roubar alguma coisa, sabe essa questão? Não tem oportunidade de ascensão social, é mais ou menos essa ideia que o Japão tem. O Japão é um país bastante preconceituoso, tá, de maneira geral, bastante preconceituoso. Esses imigrantes que vieram, galera, a gente chama de decassegues. Aconteceu muito no Brasil, principalmente pós-década de 70, a gente já vai entender o porquê, tá? O Japão, ele cresceu muito industrialmente na década de 70 e economicamente também, com toyotismo e tal. E precisou da atração de mão de obra. Precisou atrair mão de obra para lá. E o Brasil, nessa época, estagnado economicamente, os descendentes de japoneses que fizeram... né? Então, os descendentes japoneses que vieram para cá acabaram voltando para o Japão. E geralmente o esquema é o seguinte: você vai lá trabalhar, provavelmente... Seu pai, David, provavelmente trabalhava numa indústria, é isso? Sim, ele trabalhou em muita indústria automotiva, sabe? Mas, Geralmente, tipo, com galera, cargos bem baixos. tipo, geralmente com mão de obra braçal, assim mesmo, né? Tipo, Sim, a sim. ideia é que você vai lá, o que geralmente fazem, né? Geralmente, ou vai a família inteira, né? Como foi o caso do David, por exemplo, com um tempinho lá, ou geralmente vai só o pai, ou só uma pessoa, trabalha lá, junta dinheiro e manda essa remessa de dinheiro para o Brasil de volta. Tá? Esses imigrantes que vão, a gente chama de decassegues. Geralmente, não sei se foi o seu caso, David, tá? Mas geralmente, se a proposta é acumular dinheiro, geralmente não dá muito certo. Por quê? Porque, por mais que, sim, o trabalho braçal no Japão ganhe mais do que o trabalho braçal no Brasil, com certeza, o custo de vida no Japão também é extremamente elevado. Extremamente elevado. Então, ele ganha o dinheiro, mas para ele se manter lá é extremamente caro e acaba mandando uma remessinha de verbas para o Brasil muito pequeno. Então, talvez, não sei, né? Nunca. É que assim, então, um monte da sua vida É pessoal, que David. Se tu quiser falar, meu não pai, precisa, tá? tipo... Não, sem problemas. É que meu pai, tipo... Sim, de fato, eu acho que o custo social era bem caro, mas tipo, meu pai falava que o dólar na época... É que era no período 2002, 2007, nesse período, sabe? Eu não sei como tava a cotação e tal, mas tipo... Eu também não entendo por quê, mas... Meu pai fala muito de dólar, sabe? Tipo, tudo... em câmbio assim era dólar. Então, tipo, eu acho que o dólar tava numa taxa boa para converter, então valia a pena. Meu pai fala que hoje não vale. Eu não entendo muito bem a dinâmica, mas é isso. E não valeria a pena se manter lá, né? Da Bia também, parou de mandar dinheiro para a mãe dela porque não estava conseguindo se manter. Sim, eu tenho um amigo bem próximo meu também que falou que assim, o pai dele ficou lá mais de 20 anos trabalhando no Japão, tipo, perdeu toda a infância, tal, né, dele e tal, e dos irmãos, para conseguir assim, tipo, a ideia era trabalhar para garantir uma qualidade de vida melhor aqui para a família aqui, mas conseguiu fazer isso pouquíssimo, assim, porque não porque ele não trabalhasse, trabalhava muito lá, tal, relatou uma série de tipos de preconceito que sofreu, mas o custo de vida lá é muito elevado. Então ele acabava mandando uma remessa de dinheiro bem pequenininha para cá, assim, tá? E também, galera, é bem importante, tá? Quando a gente teve a crise de 2008, que foi a crise que aconteceu nos Estados Unidos, a quebra da bolsa de valores, o estouro da bolha imobiliária, né, nos Estados Unidos, os países desenvolvidos foram os países que mais sofreram com essa crise, inclusive o Japão. O Japão, à época, aumentou muito o desemprego, né, porque fecharam uma série de indústrias e tal. O Japão, à época, eu lembro direitinho disso, também por conta do meu amigo, ele aumentou muito, tá, o preconceito contra os decassegues, contra os imigrantes, ainda mais do que já existia. E o governo japonês pagava para você sair do Japão, para os imigrantes irem embora do Japão. Eles pagavam a passagem, né, tudo. Eles davam uma verba lá rescisória para você e pagavam a passagem tudo para você ir embora do Japão. Por quê, galera? Porque a população é sempre isso, né? A questão econômica sempre acaba falando mais alto. Então, se economicamente o país está mal,
a culpa é de quem? É do imigrante que está roubando emprego. Ah, beleza, né? Então, o governo japonês pagava para essas pessoas irem embora, tá bom? Então, a questão dos imigrantes aqui. Tira um print aí. Alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Da questão, galera, da economia, eu vou falar primeiro da questão da indústria, tá? O desenvolvimento industrial no Japão, que é a parte mais importante, vai. Eu diria para vocês que tem dois surtos, dois momentos em que a indústria do Japão cresce demais. Uma no final do século XIX e outra a partir de 1960, 1970, tá? O primeiro momento, ele vai começar em 1868, que é quando começa a chamada Era Meiji, ou Era Meiji, tá? O que é isso, professor? Até então, antes de 1868, o Japão era todo organizado, galera, em shogunatos, tá? Professor, o que são esses shogunatos? Shogunatos, eu vou estar cometendo um certo anacronismo aqui, tá? Uma certa incorreção histórica, mas era como se fossem feudos. Como se fossem feudos. O Japão, até o final do século XIX, hein, era um país feudal. É isso que eu estou falando para vocês. Só que era shogunatos que eles chamavam, né? Feudos na Europa, shogunatos no Japão. Então era muito parecido, né? Então era uma sociedade ali murada, onde você tinha o shogun, né? Que era como se fosse uma espécie de senhor feudal que tinha ali, e as pessoas trabalhavam dentro daquele shogunato e desenvolviam, faziam uma espécie de produção para abastecer. O mesmo esquema, galera, tá? O esquema ali praticamente de servidão, mesma coisa que existia ali no esquema dos feudos. Isso é no Japão até 1868. Para o Japão ser a baita potência que é no século XX, né? No século XIX, século XX. O que vai acontecer, galera? Era um governo, quando a gente tem, revisãozinha ali, hein? Quando a gente tem um governo feudal ou um governo shogunato, o poder, ele é descentralizado ou ele é centralizado? Nesse esquema aí. O que vocês acham, galera? Descentralizado, né? Perfeito, né, David? Completamente descentralizado. Existe um imperador? Claro que existe. Assim como existiam reis da Europa. Mas eles pouco mandavam. Porque, galera, quem mandava era muito mais ali as centralidades, o poder local de cada um dos shogunatos. Tá bom? Quando o Meiji ele entra em 1868, o imperador Meiji, o que ele faz, galera? Ele centraliza o poder no Japão. Como que ele vai centralizar esse poder? Principalmente com o fim dos shogunatos. Acaba. Não existe. Derruba esses muros, acaba os shogunatos, nós vamos ter agora um país centralizado na mão de nós, imperadores japoneses. Toda vez que você tem uma mudança muito radical, muito brusca de uma maneira política, assim, obviamente isso vai trazer reflexos sociais. Isso causou uma migração massiva de japoneses. Inclusive, galera, foi um pouquinho depois, né? No caso, 40 anos depois, mas inclusive imigrantes japoneses vieram para o Brasil. O primeiro navio japonês chega ao Brasil em 1908, né? Eu lembro, galera, que na época eu trabalhava na Liberdade, em 2008, e foi o centenário da imigração japonesa para o Brasil. Tá? Teve um monte de festa na Liberdade e tal. Inclusive, né, veio o primeiro-ministro japonês aqui e tal. Foi bem legal e tal. Mas o fim dos shogunatos não é mais uma sociedade feudal. Isso causou problemas sociais gigantescos no Japão. Só que o Meiji sabia que existiam algumas potencialidades interessantes.
Existiam alguns shogunatos que eram muito bem organizados, de famílias ali mais abastadas, famílias mais ricas. Então, alguns shogunatos, ele até deixou continuar existindo, desde que parasse de produzir produtos agrícolas e investisse numa industrialização do país. São as chamadas zaibatsus. Professor, o que são essas zaibatsus? Conglomerados industriais. Posso dar um exemplo para vocês? Honda, Mitsubishi, são todos, galera, aliás, antigos shogunatos. Antigos shogunatos ricos, que tinham destaque, que o imperador Meiji falou o seguinte, ó, eu até deixo vocês continuarem existindo, desde que vocês troquem essa vertente feudal, essa vertente agrícola que vocês têm, e passem a investir mais em indústria, setor secundário. Pode ser? Óbvio que para ele sim. Então, esse desenvolvimento industrial do final do século XIX japonês, ele contou muito com o auxílio do Estado, o Estado financiando. Inclusive, galera, o imperador Meiji, ele fez um processo de ocidentalização do Japão, pagando para que pessoas do Japão fossem aprender na Alemanha, nos Estados Unidos, a Alemanha estava se formando ainda, né? Com a Prússia, Estados Unidos, o desenvolvimento. Lembrando que nesse período a Europa e os Estados Unidos estavam passando pela chamada Segunda Revolução Industrial. Por isso, eu lembro, galera, na aula de indústria com vocês, eu falei, ó, gente, a Segunda Revolução Industrial, as grandes lideranças são Estados Unidos e Prússia. E algumas pessoas colocam o Japão. E eu falo assim, ó, eu sempre coloco o Japão com um asterisco. Por quê? Porque o Japão, ele meio que assim, pegou o bonde andando. Ele não foi uma liderança da Segunda Revolução Industrial, mas ele pegou a Segunda Revolução Industrial, o Meiji, através desse intercâmbio, pagando, financiando mesmo, para desenvolver a indústria, conseguiu fazer com que o Japão fosse sim um grande destaque industrial no século XIX. Até porque, galera, lembrando, né, o Sudeste Asiático é um país que, na época, não tinha grandes lideranças industriais. Então, o Japão se tornou, sim, uma potência regional. Tem um filme, que, claro, galera, não é uma referência histórica, mas é um filme que eu gosto bastante, tá? Que ele fala um pouquinho sobre essa época, que é chamado O Último Samurai. Não sei se alguém já assistiu. É um filme do Tom Cruise, tá? Que o Tom Cruise, enfim, ele vai para o Japão. É bem na época do Meiji, né? Do imperador Meiji. Ele convoca o Tom Cruise, que é tipo um herói de guerra americano, para ensinar os... Exatamente, né? Para ensinar o exército japonês como que se combate. Ou seja, os Estados Unidos, obviamente superior, né? Vai ensinar os japoneses. Só que o filme ele traz uma mensagem bem bonita, assim, porque no final das contas mesmo, o Tom Cruise, ele diz, né, que ele acaba aprendendo muito mais com os japoneses, com o estilo samurai, do que propriamente com ele ensinando as coisas, tá? Exatamente. É que tem que ser, né, Gi? Os Estados Unidos tem que ser o herói de tudo, senão não tem filme. Pô, como assim? Tá? Que nem, por exemplo, ó, eu confesso, né, galera, que eu tô um pouco Rock Balboa aqui, ó. O Rock 4. Qual? O Rock? Você odeia ou o Último Samurai? Ou os dois? O Rock 4, galera, pra mim é a grande referência, assim, de filme mais americanizado de todos. Ah, tá, entendi. Tá vendo? A gente não gostou. Mas, bom, enfim. O Rock 4, galera, o Sylvester Stallone, né, que é o Rock, é um lutador americano que vai na União Soviética lutar contra o Ivan Drago e a torcida soviética começa a gritar o nome do Rock, que é um americano, na União Soviética, em plena Guerra Fria. Filme americano, né? Enfim, tá bom? Então, ó, ocidentalização do Japão. Ousadia, exatamente. Beleza? Honda, Mitsubishi, tal, essas coisas. Tudo começou durante esse período. Só que tem um probleminha também, né? Cara, para você conseguir desenvolver essa indústria, tem uma coisa que falta no Japão, que é matéria-prima. Matéria-prima.
Japão. Por carência de matéria-prima, adota uma... Tá pegando aqui, né? Sim. Adota uma postura imperialista. Invadindo, galera, uma série de países do Sudeste Asiático. Vou colocar para vocês um exemplo, que é a região da Manchúria. Vocês lembram de que fica a Manchúria? A gente falou isso, acho que umas 3, 4 aulas atrás. Na China, né? No nordeste da China, tá? A região da Manchúria, que é uma região riquíssima em carvão e mineral. Não só daí, mas também daí vem uma certa rivalidadezinha, assim, se a gente pode dizer dessa maneira, entre japoneses e outros povos asiáticos. Os outros povos asiáticos não têm muito apreço pela história... Tô pegando o Caleb, tá? Não tem muito apreço pela história dos japoneses, por considerar, galera, que eles são extremamente imperialistas, que eles se consideram superiores, invadiram, causaram uma série de mortes ali em territórios do Sudeste Asiático. Tá bom? Então, esse foi o primeiro período de crescimento do Japão. Tanto, galera, que essa postura imperialista, ela até reverbera na geopolítica do Japão. Se vocês forem pensar, o Japão ele participa ativamente da Segunda Guerra Mundial. E participa do lado de quem? Das potências imperialistas. O Japão participa da Segunda Guerra Mundial do lado do eixo. Né? Lembrando, né? O eixo. Alemanha, Itália e Japão. Alemanha, Itália e Japão. O Japão ali é aquela potência da bacia do Pacífico. O Japão, ele sai derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas lembrando, galera, que os japoneses, eles foram os que mais resistiram na Segunda Guerra. Itália tinha sido derrotada, a Alemanha já tinha sido derrotada. Os japoneses foram os últimos que se renderam na Segunda Guerra Mundial, pela própria questão do orgulho japonês, né? Depois das bombas atômicas, né? De Hiroshima e Nagasaki. O Japão, galera, passa por um período... Ah, é? População coletiva. Ah, tá. Eu nunca vi. Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar. Tirar um print aqui. Tá. É um período, galera, de muita tristeza assim, para o povo japonês, né? Nesse momento ali pós-Segunda Guerra Mundial. E é um período de reconstrução. E reconstrução, de novo, com o Estado japonês auxiliando demais, tá? A gente tem que perceber, galera, a diferença. Né? O Japão é um país que tem uma liberdade econômica bem significativa, mas onde o Estado está aumentando, né, David? Sim. Está aumentando bastante. Está aumentando bastante, não, perdão. Tá, o Estado, né, ele auxilia bastante, apesar da liberdade econômica. Por exemplo, o povo japonês, conscientizado pelo próprio Estado também, tá? Pior que não, Bia, eu sempre esqueço. Coloca de novo, Bia. Eu vou tirar o print, eu vou ver esse final de semana. Esse final de semana. Coloca aí de novo, Bia. Esse final de semana. Tá? Eu acho que não, Bia. Vai esperar. Tá. Beleza. Então, eu me desconcentrei. Eu ia ficar me atrapalhando. Ó. Eu não vou mais deixar o Ian assistir minha aula. Vou excluir ele na próxima. O que eu tava falando, mas até esqueci. Bom, eu não sei, mas era alguma coisa relacionada ao poderio japonês, né? Sim, verdade, lembrei. Que o Japão, ele fez um programa de educação financeira com a população, tá? E a maneira do próprio consumo japonês é muito diferente do americano. Os americanos, eles têm uma maneira de consumo muito baseada no crédito, por exemplo, né? Então, eles parcelaram não sei quantas vezes, financiamento. Por isso que a taxa de juros é muito importante, né? O Fed e tal, enfim. O Japão não. O Japão é muito mais... O Estado japonês, a cultura japonesa é muito mais da poupança, tá? Então, eles poupam dinheiro e tal. E isso fez com que eles resistissem mais a alguns momentos perigosos. Por exemplo, galera, na década de 70, quando a gente tem o choque do petróleo,
o Japão vai ser um dos países, não que não vai sentir, claro que vai, mas vai ser um dos países que menos vai sentir o choque do petróleo, tá? Justamente por conta do nível de poupança que a população japonesa tinha e menos dependência do crédito. Tá? Mas isso eu falo para vocês melhor na próxima aula, quando eu falar do segundo momento industrial do Japão, que é o toyotismo, a terceira revolução industrial. Beleza? Galera, tira um print aí, ó, quem quiser. Falta só um pouquinho, tá, pra gente acabar o Japão. A gente acaba na próxima aula. Já fala sobre Índia e depois começa eles, os africanos. Belezinha? Falou, gente. Beijo, abraço, tchau. Bom final de semana. Pergunta para o Vânia a questão da solubilidade. Bom final de semana, Gi. A questão da solubilidade das águas, tá? Que acho que é importante para vocês entenderem também. Uma interdisciplinaridade aí, acho que é legal. Tá bom? Tchau, gente. É só uma dúvida. É aquele que queria o quê? Que você já entendeu o quê? Eu fiquei confuso, tipo... Aquele o quê? O Kirei, sabe? Que você tava mencionando na Liberdade. Não, eu tô brincando, É o quê? David. É porque eu sei que querer é bonito, entendeu? Então foi uma piadinha. Eu falei assim, nossa, quando Ah, eu passo na não, rua, sacana. fica falando querer, assim. Eu pensei que era verdade depois. Nossa! Não, claro, é verdade também, né, David? Às vezes eu passo assim, um monte de gente me chamando de Ah, querer, assim. claro. Claro. Beleza, então, professor. Obrigado Fala, aí. Bom David. final de semana. Você também. Tchau, tchau.